O assunto proposto para essa aula ainda trabalhando com raízes, a gente vai ver agora outras raízes. Então, o primeiro tipo de raiz que nós vamos ver é a raiz cúbica. Então, sempre que se pensa em raiz cúbica, pelo nome vem a imagem de um cubo. Então, como esse cubo se aplica à raiz cúbica? Vamos analisar um cubo de volume 27 e a aresta de medida desconhecida. Então, aqui está um cubo. O volume que esse cubo comporta é 27. E qual a medida de cada uma das suas arestas? Comprimento, largura e altura. Para calcular a medida da aresta do cubo, temos que encontrar um número que, quando multiplicado 3 vezes por si mesmo, resulte em 27. O número procurado é 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 igual a 27. Então, se nós observarmos o mesmo cubo aqui, agora ele dividido em pequenos cubinhos, ele vai comportar um volume de 27 unidades. Assim, a raiz cúbica de 27 é 3. E indicamos raiz cúbica de 27 igual a 3, pois 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Veja outro exemplo de raízes cúbicas. Aqui nós temos raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Pois 2 elevado ao cubo é igual a 8. Raiz cúbica de 343 igual a 7, pois 7 ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7 é 343. Raiz cúbica de menos 64 é igual a menos 4, pois menos 4 elevado ao cubo, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, igual a menos 64. E raiz cúbica de 1 milésimo é igual a 1 décimo, pois 1 décimo vezes 1 décimo vezes 1 décimo ao cubo é igual a 1 milésimo. Então, aqui são exemplos de como se aplica a raiz cúbica de números para valores exatos, tá? Mas há também raízes cúbicas que são números irracionais, que é o que nós vamos ver aqui agora. Há também raízes cúbicas que são números irracionais e podem ser aproximadas por falta ou por excesso. Por exemplo, raiz cúbica de 2. Se eu pegar uma calculadora e digitar raiz cúbica de 2, quando eu aperto a tecla do visor da calculadora, eu vou obter 1,25992104989487 e, dependendo da calculadora, ainda mais alguns dígitos. Então, isso aqui é uma aproximação da raiz de 2. Significa que se eu multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes, eu vou obter um número próximo de 2. Para usar todos esses números aqui depois da vírgula, eu posso fazer a aproximação por falta ou por excesso. Por exemplo, se eu pegar esse número aqui, apenas com uma casa decimal, 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, eu vou obter um número próximo de 2. Não vai dar 2, vai dar menos. Se eu, ao invés de 1,2, fizer o arredondamento aqui, ó, somando 1, como aqui é 5, somando 1 para o próximo número, vou fazer o arredondamento aqui de uma casa para décimos e vai ficar 1,3. Se eu multiplicar 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3, vai passar um pouco de 2. Então, a gente diz que 1,2 é a raiz cúbica por falta e 1,3 é a raiz cúbica por excesso, tá? Então, a gente vai observar agora, tá? Como a gente localiza esse número, ó. Raiz cúbica de 2 é um número que está entre 1,2, aproximação por falta, e 1,3, que é a aproximação por excesso. Diferentemente do que ocorre no cálculo da raiz quadrada de um número real. A raiz cúbica de um número real é sempre um número real. Nem todas as raízes quadradas de um número real será um número real, mas na raiz cúbica sempre será. Além da raiz cúbica, nós temos outras raízes, como por exemplo, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz décima. Então, o processo usado para obter o valor de outras raízes é semelhante ao da raiz quadrada e da raiz cúbica.
Podemos generalizar o índice e estudar raízes de índice n qualquer, ou seja, de raízes enésimas. A gente vai ver isso para índice de números pares e índice de números ímpares. Vimos na aula passada os elementos aqui de uma raiz. O símbolo chama-se radical. O número que fica aqui, ó, no radical chama-se índice do radical. O número que está dentro chama-se radicando. E o resultado chama-se raiz. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Lembra que na raiz quadrada o número 2 não aparece, tá? Mas a raiz é quadrada, é a menor raiz. Além da raiz quadrada ter índice par, aqui também a gente tem, ó, raiz quadrada de 100, raiz quarta de 16, raiz sexta de 1. Então, só índices pares. Para índices pares, a gente tem algumas observações a fazer. Por exemplo, na raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, é igual a 4. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Por quê? 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, é igual a 100. Raiz quarta de 16. Qual é o número que multiplicado por ele 4 vezes, ele mesmo 4 vezes, resulta em 16? É 2. Por quê? Porque 2 à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Isso é 16. Raiz sexta de 1 é 1. Por quê? Porque 1 à sexta, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 6 vezes é igual a 1. Raiz quadrada de menos 9. Então, nesse caso, ó, não é número real, tá? Na raiz quadrada de índices pares, não admite solução no conjunto dos números reais. Vocês vão estudar isso aqui quando vocês estiverem no ensino médio, estudando números complexos, tá? Mas se o sinal estiver fora, é possível. A gente lê aqui, oposto da raiz quadrada de 9. Então, repete o sinal e raiz quadrada de 9 é 3, tá? Porque menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes 3, que é menos 9, tá? Então, diferente desse, não tem números, dois números iguais que multiplicados, ele possa ser negativo. Então, por isso que aqui o resultado não é número real. Agora, a gente vai ver para índice ímpar. Ó, raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima. Então, índices sendo números ímpares. 3 números iguais que multiplicados dá 64. É 4. Por quê? Porque 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Raiz cúbica de menos 64 é menos 4. Na raiz cúbica, aqui dentro pode ter sinal negativo. Por quê? Menos 4 ao cubo, que é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 igual a menos 64. Tá? Então, nesse caso, é possível. Então, próximo, raiz quinta de menos 1. Raiz quinta de menos 1 é menos 1. Por quê? Porque menos 1 elevado à quinta potência, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, menos 1 e menos 1, multiplicado por ele mesmo 5 vezes, é igual a menos 1. Se for fazer o jogo de sinal, eu tenho, ó, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, e repete o menos. Mais com mais dá mais, e mais com menos igual a menos. Então, fazendo o jogo de sinal. Raiz sétima de 1 é 1, porque 1 elevado à sétima, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 7 vezes é igual a 1. Raiz cúbica de 32. 3 números iguais que multiplicados dá 32. Então, qual seria? Pensem aí. Raiz cúbica de 32. Nesse caso aqui, não tem. Então, isso aqui é um número irracional que a gente tem que procurar na calculadora. Mas se aqui eu alterar para raiz quinta, eu vou ter aqui um resultado.
Raiz quinta de 32 é 2. Por quê? 2 à quinta, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Eu obtenho 32. Então, aqui nós temos exemplos de raízes quadradas, raiz quartas, raiz sextas, raízes com índice par, como resolve, e raiz com índice ímpar, como resolve.